Não, mas aí... Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre conjunções e eu vou começar explicando a definição dela. Conjunção é a palavra que liga duas orações. Mas o que é uma oração? Oração é um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo. Por exemplo, Camila terminou a leitura de um livro. Terminou é o verbo, por isso é uma oração. Exemplo de conjunção. Ele treinou muito, mas não venceu a prova. O mas é a conjunção. Por quê? Aqui a gente vê a primeira oração. Treinou é o verbo. Vemos aqui a segunda oração. Venceu é o outro verbo. O mas está ligando essa primeira oração e essa segunda oração. As conjunções se dividem em dois grupos: as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As subordinativas são os integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Agora iremos ver o que é cada grupo. Então, as conjunções coordenadas são aquelas que ligam duas orações independentes, e há 5 delas. A primeira, então, são as aditivas, que expressam somas, adição de pensamentos, que são elas: e, nem, não só, mas também, não só, como também. Ana não fala nem ouve. Já as adversativas expressam oposição ou compensação de pensamentos, que são elas: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Não fui ao jogo, porém gostaria. E as alternativas expressam escolhas de pensamentos, que são ou, já, ora, quer, seja e seja. Ou você estuda, ou você trabalha. As conclusivas expressam conclusão de pensamentos. São logo, por isso, pois, que vem depois do verbo, porquanto, por conseguinte, e assim. Choveu bastante, porém a colheita está garantida. E por último, então, são as explicativas, que expressam razão ou motivo. Por exemplo, que, porque, assim, pois, que vem antes do verbo, porquanto e por conseguinte. Não compareci à festa porque eu não fui convidado. Agora eu vou explicar sobre as conjunções subordinadas. São aquelas que ligam orações dependentes, ou seja, Que dependem uma da outra. vou explicar sobre as causais. São aquelas que introduzem uma ideia. Por exemplo, que, porque, porquanto, como, já que, desde que, pois que, visto como e uma vez que. Como estava frio, resolvemos adiar o rolê. Concessivas são aquelas que expressam um fato contrário da oração principal, como embora, conquanto, ainda que, posto que e se bem que. Vou à praia embora não queira. As condicionais é aquela que dá a condição para que o fato da oração venha a ocorrer, como se, caso, contanto que, sem que, uma vez que, dado que e desde que. Caso não chova, irei à praia. Conformativa é aquela que expressa uma concordância ou um acordo entre duas orações. Por exemplo, como, conforme, consoante e segundo. Cada um colhe conforme semeia. A comparativa é aquela que dá uma ideia de comparação. Por exemplo, que, do que, relacionado a mais, menos, maior, menor, melhor, pior. Qual relacionado a tal, como relacionado a tanto, tão e a tal. E o como ser. A menina era delicada como uma flor.
As consecutivas são aquelas que a segunda oração é consequência da primeira. Por exemplo, que relacionado de tão, tal, tanto e tamanho, de forma que, de modo que, de maneira que e de sorte que. Foi tamanho susto que ela desmaiou. As temporais são aquelas que dão ideia de tempo. Por exemplo, logo que, antes que, quando, assim que, sempre que, apenas, mal, até que, assim que e depois que. Quando as férias chegarem, viajaremos. As finais são aquelas que exprimem uma finalidade. Por exemplo, a fim de, que, para que, por que e que. Estudo bastante a fim de que possa construir o meu futuro. As proporcionais são aquelas que expressam concomitância. Por exemplo, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor e quanto melhor. Quanto mais como, mais tenho fome. E por último, as integrantes atuam com função substantiva. Por exemplo, que para afirmação certa e se para afirmação incerta. Quero que venha já. São as explicativas que expressam razão ou motivo. Que são que, porquê, assim. Eu nem tinha começado. Vai. As explicativas expressam razão ou motivo. Já as adversativas expressam oposição ou... Exemplo do opção de... Vamos falar exemplos de aditiva. Exemplos de opção